forma de nos aproximarmos da sociedade. Declaramos reaberta a sessão. Vamos para a ordem do dia, senhores deputados. Votação da redação final ao projeto de lei PL 005.6/2021. Autoria, deputado Bruno Souza. Institui boas práticas de transparência em contratações públicas do Estado de Santa Catarina e seus municípios. Em votação. Aprovado. Discussão e votação em turno único, projeto de lei PL 372.4/2020. Autor, deputado Márcio Machado. Dispõe sobre o recebimento pela Secretaria de Estado da Educação de projetos de engenharia em doação, sem ônus ou encargos de pessoa física ou jurídica de direito privado. Emenda substitutiva global, subemenda modificativa. Parecer favorável, Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e Tributação e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão, com a palavra o deputado autor Márcio Machado. Obrigado, deputado Maurício Scudilarchi, presidente em exercício da nossa casa, cumprimentar os nobres colegas, quem nos assiste nos canais respectivos, projeto de lei de Minha Lavra, no qual permite que o Estado de Santa Catarina receba projetos de engenharia de universidades, de pessoas físicas, jurídicas, para que a gente possa alavancar ainda mais o desenvolvimento do nosso Estado. Esse projeto, num primeiro momento, só foi direcionado para a Secretaria Estadual de Educação e depois nós ampliamos com as emendas modificativas, ora em análise. E aqui eu quero agradecer a todos os membros das comissões de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças, de Educação, que deram um parecer favorável. Esse projeto nós podemos trabalhar, por exemplo, o governo do Estado aplica recursos no que tange a bolsas de estudo, e aí os alunos vão lá e fazem trabalho voluntário. Por que não utilizar essa mão de obra qualificada de estudantes que têm novas tecnologias, tanto na engenharia quanto na arquitetura, para que a gente possa melhorar a infraestrutura das escolas, dos órgãos públicos, ajudar as prefeituras. Um dos grandes problemas que nós, quando visitamos uma prefeitura, tange no que está relacionado aos projetos. Então, eles não têm engenheiros em quantidade adequada, e aí eles contratam assessoria de engenharia e arquitetura. Então, a partir desse projeto, possibilitará o Estado receber com fundamentação legal. E que estava trazendo um problema era em relação à RT. Então, por que eu vou fazer um projeto que custa 30, 50, 100 mil reais e ainda vou ter que pagar a RT? Então, nós colocamos como facultativo ao governo do Estado que pague a RT, e um projeto muito elaborado, com várias mãos, e assim eu peço a otimizar a estrutura do Poder Executivo Estadual e Municipal. Obrigado. Em votação. Aprovado. Moções. Moção 299, autor deputada Paulinha, cumprimentando o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, senhor César Filomeno Fontes, pela liberação do Programa de Incentivo à Cultura. Em discussão, em votação, aprovado. Requerimentos. Nós só tínhamos o requerimento 466, que era de convocação de secretário e que foi retirado pelo autor, deputado Sargento Lima. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimento 495 a 499. Essa presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações.
indicações 233 a 239 e a 242. Passamos ao horário das explicações pessoais. Primeiro, deputado inscrito, deputado Adriano Pereira. Quer falar antes do Bruno? Pela ordem de inscrição, deputado inscrito, deputado Vicente Caro Preso. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Em seguida, o horário será deputado Bruno Souza. Deputado Vicente Caro Preso. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, meus amigos que estão nos acompanhando, senhores deputados, senhoras deputadas. Em agosto de 2019, foi sancionada a Lei 17.762, fruto de todo um esforço dessa Casa de Leis, que autoriza a Secretaria de Estado da Fazenda a captar o equivalente a 3% do ICMS, limitado a 75 milhões, para financiar projetos culturais credenciados na Fundação Catarinense de Cultura. Na prática, empresas poderão destinar até 0,5% do ICMS devido para financiar projetos artísticos. A empresa abaterá o valor do imposto a ser pago. Caros amigos, a saga pela cultura não é uma tarefa fácil, e a caminhada entre a lei aprovada e sua efetividade na vida real foi longa. Em junho de 2020, fui convidado para uma reunião com representantes do setor cultural na sede da Sociedade de Cultura Artística em Jaraguá do Sul. Eles pediam apoio para que a lei fosse regulamentada pela Secretaria da Fazenda. Isso teria que acontecer até dezembro agora, conforme exigência do CONFAS. No mesmo mês, esse plenário aprovou indicação solicitando urgência ao governo do Estado nessa regulamentação de lei. Em agosto, me reuni com o secretário da Fazenda, Paulo Eli, para reiterar essa necessidade. Em setembro de 2020, a lei finalmente foi regulamentada. Um ano depois, superada toda uma burocracia legal e o processo de construção de uma plataforma digital, no dia 15 de setembro de 2021, o governo de Santa Catarina lançou o maior investimento de apoio à cultura da história de Santa Catarina e foi instituído o Programa de Incentivo à Cultura, o PIC. Passados mais de 2 longos anos, a lei que aprovamos nesse Parlamento virava algo real, com o poder de transformar a cultura de nosso Estado. Estava efetivada, assim, na prática, a lei do mecenato catarinense, a versão estadual da Lei Rouanet, possibilitando que empresas possam financiar projetos culturais e abater o valor do imposto de renda devido ao Estado. Mas houve outro empecilho. No início deste ano, o Tribunal de Contas do Estado, TCE, paralisou o programa e solicitou que fossem aprimorados os mecanismos de transferência de recursos. Mas, felizmente, essa etapa foi superada e, na última sexta-feira, dia 8 de abril, o TCE revogou a medida cautelar que suspendia o programa de incentivo à cultura. O parecer do nosso órgão fiscalizador avaliou que a Fundação Catarinense de Cultura cumpriu todos os requisitos necessários para executar o programa, não havendo mais, assim, a interrupção do processo. Caros parlamentares, até o momento, o PIC recebeu 60 propostas de projetos. Destas, 18 foram aprovadas, 7 foram reprovadas e 35 encontram-se em processo de análise. Entre os projetos aprovados está o da Sociedade de Cultura Artística, a nossa SCAR de Jaraguá do Sul.
A instituição foi uma das primeiras a receber as cartas autorizando a captação de recursos na iniciativa privada para financiar a manutenção das atividades de entidade do fomento cultural. Um deles é a concessão de 395 bolsas de estudo para crianças, jovens e adultos em cursos de dança, teatro, artes visuais, música, audiovisual e iluminação e sonorização, preparação técnica também. Este é um pequeno exemplo do potencial transformador que a lei aprovada nessa casa, neste plenário, tem de aproximar a cultura da vida do cidadão e descobrir talentos. Santa Catarina tem hoje um mecanismo que facilita a captação de recursos na iniciativa privada, um meio de financiamento que irá revolucionar a produção cultural. É uma importante conquista para o setor, uma das áreas mais prejudicadas pela pandemia Covid-19 que passamos. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Ainda nas explicações pessoais, com a palavra, excelentíssimo senhor deputado Bruno Souza. Muito obrigado pela deferência, senhor presidente. Hoje começo a minha fala contando um pouquinho sobre Alphonse Gabriel Al Capone, mais conhecido como Al Capone, a abreviação, ou até mesmo pelo seu apelido Scarface. Scarface por conta de uma cicatriz que ele tinha no rosto, adquirida durante uma briga. Mas Al Capone foi talvez o gangster mais conhecido da história mundial. Todo mundo já deve ter visto um filme, lido alguma história, algum livro sobre Al Capone. Ele era chefe de uma organização criminosa, foi responsável por diversos crimes, desde prostituição, assassinatos, roubo, violências das mais diversas, cometida ou por ele ou pela sua gangue, pelo seu grupo. Entretanto, senhor presidente, pasmem, apesar de todas as mortes, apesar de todos os negócios ilegais, Scarface ou Al Capone, ele não foi condenado por nada disso, por nenhuma morte, por nenhum crime violento. Scarface e Al Capone foi condenado a 11 anos de prisão. Sabe por quê? Por evasão de impostos. Evasão de impostos. Esse foi o crime que jogou Al Capone na prisão. Não foi morte, não foi roubo, foi evasão de impostos. A falecida Eliane Tranchese também, famosa Eliane Tranchese, dona das Lu, aqui no Brasil, ela foi condenada a 94 anos de prisão. Isso é 4 vezes superior, 4 vezes o tempo ao que foi condenado o goleiro Bruno, por assassinato, por esquartejar sua ex-esposa, sua companheira. 4 vezes, Eliane Tranchese, dona das Lu, foi condenada, sabe pelo quê? Também por não pagar impostos nos produtos que importava ao Brasil. Ou seja, senhores, para o Estado, é muito melhor que você mate, que você roube, que você faça qualquer coisa a você cortar a fonte de renda do Estado, não pagar impostos. Uma pessoa no Brasil é condenada a 94 anos por não pagar impostos, mas por matar e esquartejar, seu crime é 4 vezes menos punido. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Não estou aqui de forma nenhuma fazendo uma apologia aqui à evasão fiscal, nada disso, ou estimulando que os cidadãos façam, enfim, qualquer coisa do tipo, não é isso. O que eu estou fazendo aqui é chamar a atenção para uma coisa. Para o Estado, é muito pior que tire a sua fonte de renda, aquela que mantém privilégios, aquela que mantém super salários, a fonte de renda
que tira do pobre para dar para o rico, é muito pior que se mexa nisso do que se tire a vida de um cidadão. Isso mostra que o fim do Estado não é o benefício ao cidadão, o fim do Estado é ele mesmo. O Estado é o bandido estacionário, é aquele que chegou em um território e explora uma população. É isso que o Estado faz, ele explora a população. E ai daquele que ousar romper com a sua fonte de renda, ai daquele, porque se tem uma área que funciona no Estado, é a área de tirar dinheiro da população. E se você fizer qualquer coisa contra a sua fonte de renda, aí os rigores, os pesados rigores da lei. Aqui no Brasil hoje, estamos prendendo pessoas até por não terem conseguido honrar com o seu ICMS. Poucas coisas dão prisão tão rápido quanto isso, mas no Brasil sim. O filósofo alemão Max Stirner, ele costumava dizer, ele resumiu bem essa circunstância, ao dizer que o Estado chama a sua própria violência, aquela violência que ele comete contra o cidadão, de lei. E a violência cometida pelos indivíduos, aí ele chama de crime. Mas o crime cometido pelo Estado, aí é a lei. E é essa violência agora, transvestida de lei, que o Estado tenta novamente cometer contra um dos setores que mais sofreu durante a pandemia. O Estado agora quer cometer a violência contra o setor de bares e restaurante, quer aumentar ainda mais os impostos, não aceita paridade com os estados vizinhos, aqui Paraná, Rio Grande do Sul, ou com a média nacional, quer colocar a mão, quer roubar os bares e restaurantes, quer tirar mais impostos de um setor já fragilizado. E não se enganem, senhores, CNPJ não paga imposto. CNPJ não paga imposto. Quem paga imposto é pessoa natural, pessoa física. CNPJ, empresa, repassa. Parede, mesas, instrumentos, não pagam impostos. Quem paga são pessoas. As empresas repassam isso ao consumidor final. Então, quando o Estado diz que não, nós cobraremos mais impostos nos bares e restaurantes, isso significa que o catarinense vai pagar mais impostos, que o catarinense, ao comprar e consumir em um restaurante, vai começar a pagar mais impostos. Esses impostos serão repassados. Pessoa natural paga imposto. E para que o Estado quer isso? Para manter seus benefícios, seus privilégios, seus cargos comissionados, sua elite, mais na elite ainda. É para isso que o Estado quer. O Estado precisa de dinheiro para aumentar, para mudar a profissão de quem já está no Estado sem concurso público, para aumentar, como fez dezembro passado, aumentar o salário de quem já está no topo, de 19 para 29 mil reais, aprovando uma lei aqui na Assembleia Legislativa, através da força política, mudando profissões sem concurso público. É para isso que o Estado precisa botar a mão no bolso das pessoas. É para isso que o Estado precisa roubar ainda mais do catarinense, colocar ainda mais a mão no bolso do catarinense. E vale dizer, não existe contribuinte. O catarinense não é contribuinte. O catarinense não faz isso de bom grado. Não chega todo final de mês e ele, opa, vou ali contribuir com o Estado. Ele faz porque é obrigado. Por isso que o nome é pagador de impostos e não contribuinte. Chamar de contribuinte é uma ofensa. Chamar um catarinense de contribuinte é uma ofensa. E como eu comecei falando, ai daqueles que ousarem questionar isso tudo. Porque no Brasil e em Santa Catarina, você pode. É mais garantido que você vai ter uma pena mais leve se você fizer um crime violento do que se você deixar de pagar impostos. Porque você pode atentar sobre a vida e a propriedade de um cidadão. Agora, não ouse atentar contra a fonte de renda dos privilégios estatais. Contra isso, não faça, porque senão a sua punição é rápida,
certa e ela virá em grande dose. O Estado é o bandido estacionário. O Estado é o Robin Hood às avessas. Tira dos pobres e dá para os ricos. O Estado explora. O Estado é aquele que não permite que o Brasil progrida, que Santa Catarina progrida. O Estado é a âncora que impede que esse país aqui seja um país desenvolvido. Nós somos, através dos empreendedores brasileiros, nós somos um foguete que está ligado, louco, para atingir as alturas, mas ele é ancorado por um peso de um Estado ineficiente que explora os catarinenses e explora os brasileiros. E cada dia mais, cada dia um peso a mais. Agora é bares e restaurantes, agora são as bebidas quentes. Amanhã será outra coisa, porque o Estado precisa que nós trabalhemos. Então, catarinense, de novo, trabalhe muito, trabalhe e trabalhe bastante, porque é necessário pagar os cargos comissionados, é necessário pagar os vale combustíveis de R$5.000, é necessário pagar todas as despesas bilionárias que são criadas pelo Estado. Trabalhe mais. Você, que é do setor de bares e restaurantes, você é a vítima da vez. A próxima vítima, não sei, mas é quem vai ser. Mas eu posso garantir que ela vai vir. Obrigado, deputado Bruno Souza. Ainda nas explicações pessoais, inscrito para falar o deputado Adriano Pereira. Vossa Excelência tem o tempo de até 10 minutos. Boa tarde à mesa, colegas deputados, deputada, que nos acompanham aqui no plenário, quem nos acompanha através da TV Aldos, demais veículos de comunicação, da internet. Eu quero começar a trazer um pouco do trabalho que temos feito nesses primeiros dias de trabalho, como deputado estadual aqui na LESC, onde já estamos percorrendo alguns municípios da nossa região, conversando com alguns prefeitos, algumas lideranças, obviamente ouvindo as demandas, nos colocando à disposição, e o nosso mandato neste período para somar, para ser porta-voz das reivindicações. Tem algumas fotos ali, Romeu, né? Estivemos aí visitando, né, algumas prefeituras, falando com alguns prefeitos em Timbó, lá em Timbó, Laércio, na querida Timbó, em Indaial, né, e vamos percorrer toda a região possível neste período aí, fazendo o nosso papel de interlocução e de representação, que é o nosso papel também. Estive lá então com o prefeito de Timbó, Jorge Krieger, também com o prefeito de Indaial, André Moser. Estamos agendando várias outras prefeituras, cidades, e naquilo que pudermos ajudar através deste período que nós estamos aqui, os municípios da nossa região, nosso estado de Santa Catarina, com certeza vão estar à disposição. Tenho encaminhado também inúmeras reivindicações da área da educação, entre outras áreas diversas que neste período iremos pautar aqui como deputado, onde estamos percorrendo algumas escolas estaduais também, inclusive tenho ido pessoalmente onde é possível. É óbvio que não se consegue ir em todas, mas em todas que tivermos oportunidade, nós vamos lá para recolher as demandas, iremos cobrar, encaminhar os responsáveis à Secretaria de Educação, como várias reivindicações que já estamos fazendo. Mas trago, por exemplo, a visita que fiz neste educandário, nesta escola, inclusive, que é na região da Grande Velha, em Blumenau, onde moro, por sinal, que é a Escola João Durval Miller, com problemas diversos, telhado na parte elétrica, queda de disjuntores, risco de curto-circuito, enfim, entre outros, que se arrastam por anos, e anos, infelizmente, precisam de solução. Falei lá com a diretora, a Cátia, estamos cobrando atenção, esperamos que possamos ser ouvidos, vereador Alba. Deputado Alba, aliás, foi meu colega vereador lá no Legislativo, e possamos ser ouvidos. Tenho recebido muitas demandas da área da educação, por sinal, e tudo que chegar a nós não ficará em gaveta alguma. Chegará ao conhecimento dos responsáveis, dos gestores, e são muitos os problemas. Outro exemplo que trago aqui de Blumenau também, onde acumulam-se demandas na área da educação, à espera da educação, como de outras áreas também, é o problema na escola Carlos Techint, que fica no Passo Manso. Inclusive, tem uma foto ali, que saiu na imprensa, entre outras, que, né, pela 4ª vez é arrombada, furtada, prejuízos diversos, aulas sendo suspensas até por falta de energia elétrica, onde não tem segurança, vigilância, embora diversas vezes reivindicado, a direção, a PP, enfim, tem feito sua parte, mas o Estado tem sido ausente nas soluções na maioria das vezes. Tem um áudio, inclusive, que eu vou trazer aqui do diretor da escola, Carlos Techint, seu Jorge Augusto Bruck, falando à imprensa, inclusive, um pouco sobre essa situação. Eu gostaria que nós pudéssemos ouvir.
o áudio, diretor da escola. De manhã e acabou percebendo que estava tudo descoberto, já estava... Ela suspeita até que poderia ter alguém aqui no colégio ainda. Sim, pelo que ela relatou foi isso. Ela chegou hoje de manhã, ela sempre chega mais cedo para fazer a limpeza da escola, e ela se deparou com essa situação, com tampões abertos, com caixa de disjuntores arrombada, fios cortados, e a sensação dela foi que ela ouviu, parecia barulhos e alguém ainda andando dentro da escola. É a quarta vez isso que já arrombam aqui, que já furtam aqui o colégio, diretor? Da fiação elétrica é a terceira, mas teve a primeira vez que roubaram as torneiras dentro dos banheiros, que eram torneiras de metal, e daí 3 vezes seguidas, agora, final de 2020, início de 2021, final de 2021 e agora novamente. Percebo que, é claro, né? Não tem como ser diferente. O senhor está extremamente chateado e começa a ser uma situação desanimadora, né? Sim, a gente acaba ficando cansado, né? Porque a gente tenta manter o colégio em funcionamento, tudo do bom e do melhor, tentando fazer as melhores estruturas. E o colégio é um colégio praticamente novo, né? Tivemos a promessa de vigias que até agora não foi cumprida e isso chateia a gente chateado, porque a gente não tem mais uma segurança, a gente não tem mais uma tranquilidade para vir trabalhar. Esse é o diretor da escola Carlos Techint, ali no bairro Passo Manso, Jorge Augusto Fruc. Ele falou agora há pouco, mandou aqui a informação de que... Deputado Maurício, aí o áudio do diretor daquele educandário, infelizmente, cobrando as promessas, cobrando as situações que se arrastam por tempo, e repito, pela 4ª vez essa escola sofrendo essa situação, e o prejuízo é de quem? É dos estudantes, é de toda a comunidade ali do Passo Manso e região, uma comunidade grande lá também, na região de Blumenau. Cobrando as promessas feitas, enfim, os problemas à espera de solução, esse é o nosso papel aqui também, como deputado, cobrar que sejam cumpridas e, resumindo, cobrar que os problemas sejam resolvidos. Tenho feito aí vários atendimentos aqui no nosso gabinete, também nesses dias que estamos aqui, entidades, vereadores, prefeitos, agora até não conseguimos trazer todas as fotos só do período antes do próximo ao meio-dia, agora à tarde já foram inúmeros atendimentos, mas tivemos aqui como exemplo a prefeita do município de Campo Herê, quero aqui registrar a presença dela e de todos os demais que a gente já atendeu no dia de hoje aqui, a senhora Rosane Moreira, trazendo aí demandas da sua cidade que necessitam de apoio e atenção do governo do Estado, as quais iremos reforçar junto ao governador. Enfim, nosso gabinete, nosso mandato nesse período que estamos aqui está de portas abertas para todas as lideranças, prefeitos, vereadores, enfim, para ajudar nas suas reivindicações, nas suas demandas. Por último, queria trazer também um vídeo que trouxe de pautas de Blumenau, onde estive na região da querida Vila Itoupava, conversando com o intendente distrital, o senhor Leandro Índio, integrante do 1º escalão do governo municipal, tratando sobre demandas importantíssimas que contam com o apoio do governo do Estado para saírem do papel. E assim esperamos, e queremos ver isso acontecendo. Aqui estamos, inclusive, para reforçar, cobrar e reivindicar cada uma delas, porque conosco o trabalho não para. Então, tem o meu vídeo que fizemos lá em Blumenau. Beleza, estou aqui na região da Vila Itoupava, bairros e regiões mais queridas do município de Blumenau. Aqui hoje na condição de deputado estadual, aqui fazendo uma visita com o intendente da Vila Itoupava. A gente chama sempre o prefeitão aqui da vila, o Índio, que faz um trabalho fantástico aqui. E viemos aqui ouvir as demandas dessa região, como a gente vai ouvir de outras regiões também, inclusive dos municípios aqui da nossa região também. Já temos agenda com o prefeito de Indaial, com o prefeito de Timbó, vamos percorrer o Vale do Itajaí também, mas é lógico que nós vamos focar também a nossa atenção aqui no nosso município, né, Leandro? E nós vamos levar as demandas, inclusive aqui já vendo aqui onde vai ser feito uma nova ponte, na rua Bruno Kimix, aqui essa ponte importante, que já está inserida dentro do Plano 1000, que é o plano do governo do Estado, Então o prefeito Mário, a Secretaria de Obras, a Intendência fez o dever de casa, já está tudo encaminhado, esperamos que essa obra possa em breve acontecer. Também tem a reivindicação aqui da 414, que é a ligação de Blumenau com Luiz Alves, também já tramitando aí as questões de licitação, e a questão da quadra da escola Erwin Radke, também, que já inclusive fizemos pedido de informação e requerimento, já estamos cobrando. Índio. Adriano, uma satisfação poder te receber hoje como deputado, mais um deputado de Blumenau. Então, a gente sempre atua com respeito, com parceria, não tem questão partidária. É importante para a cidade ter mais um representante na Assembleia, e eu tenho certeza que nesses 2 meses o Adriano vai lutar, como faz aqui na Câmara, para trazer investimentos, para cobrar o andamento dos projetos que já estão em andamento. Então, naquilo que a gente puder te ajudar também, colaborar. A tua voz na Assembleia é uma representação de Blumenau e a gente fica muito feliz por isso. Obrigado, Índio, pelo carinho. Quero dizer que essas demandas que a gente viu aqui hoje, outras que você vai passar, e que o próprio prefeito, o executivo municipal, que a gente vai buscar também tratar com ele, e a gente vai estar lá para ser mais essa voz, para ser mais essa força para Blumenau, para o Vale do Itajaí. Tamo junto. É isso, é um pouco
de prestação do nosso trabalho que a gente já vem fazendo, nesses poucos dias que estamos atuando aqui na Assembleia Legislativa, mas com certeza estamos dando todo o nosso gasto, toda a nossa energia, se dedicando diariamente, para que realmente a gente possa, deputado Alba, contribuir, somar, juntamente com os demais deputados, com o conjunto desta casa, porque esse é o objetivo principal de nós estarmos na vida pública e na política, somar esforços em favor do povo, da sociedade, e agora, muito mais do que apenas em favor de um município, de toda uma região, de todo um estado. Esse é o nosso papel. Concede a parte, deputado. Concede a parte, deputado. Deputado Adriano, fico muito feliz em ladeá-lo aqui no Parlamento Catarinense. Nós que fomos colegas vereadores em Blumenau, já divergimos muito, já crescemos muito politicamente, também aprendemos muito um com o outro. E fico feliz em ver Vossa Excelência também cobrando essas pautas da SC 414, da SC 108, da própria duplicação da 470. Eu sou da política do somatório, do trabalho em conjunto. Eu vejo que Vossa Excelência também está fazendo essas cobranças no período que está aqui no Parlamento e também, reiteradamente, na Câmara de Vereadores de Blumenau. Como digo aqui, eu não tenho ciúme de deputado, eu vejo que Vossa Excelência veio para somar, e toda voz que vem para somar, para trazer as demandas de Blumenau, do Vale do Itajaí, independente de questões político-partidárias. Vossa Excelência tem um pensamento, eu tenho outro, Vossa Excelência tem um partido, eu tenho outro, isso se torna irrelevante diante das demandas que nós trazemos aqui do Vale do Itajaí e da nossa querida Blumenau. Parabéns pelo trabalho que vem fazendo e conte comigo como um aliado. Grande abraço. Acrescento no meu pronunciamento. Deputado Maurício, concede mais um minuto para mim concluir? Mais um minuto, deputado Adriano. Eu agradeço. Eu queria falar sobre a agenda do governador em Blumenau hoje. Infelizmente, a gente ficou sabendo em cima da hora, não sei se é comum isso acontecer, se os deputados não conseguem receber com antecedência esses convites, e, lógico, fico um pouco triste por ser lá na nossa cidade, na nossa região, e o convite ter chegado em cima da hora, e a gente gostaria de estar lá, devido ao nosso compromisso principal aqui com todos os catarinenses, não só com a cidade, mas com todo o Estado, e com esta casa, com as comissões, com os trabalhos internos que nós temos aqui, com os atendimentos já agendados, nós não podemos simplesmente fechar as portas e sair correndo atrás de uma agenda que chega em cima da hora. Isso que depois que a gente foi, primeiro fiquei sabendo pela imprensa, e aí fui buscar as informações, ver o porquê que essa informação não tinha chegado, ver se tinha chegado no e-mail do gabinete e não tinha, mas, enfim, espero que realmente sejam assinadas as ordens de serviço e aquilo que Blumenau merece, e nós vamos estar aqui fiscalizando, com certeza, junto com os demais deputados, aquilo que é o que nós merecemos, e, aliás, já estava sendo esperado há muito tempo, prometido há muito tempo, e a gente vai ficar em cima fiscalizando. Muito obrigado. Obrigado, deputado Adriano. Ainda nas explicações pessoais, inscrito para falar e tem a palavra por até 10 minutos, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, senhores deputados, público que nos acompanham aqui e também ao vivo, cada vez eu fico mais preocupado com o rumo que vai tomando a nossa nação. Falo isso por conta da forma democrática como a gente tem em relação aos poderes, poder judiciário, poder legislativo, poder executivo. E a cada dia fica um pouco mais complicado. Aconteceu nos Estados Unidos, a Brazilian Conference, nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, um evento feito e que foram convidados os candidatos da chamada terceira via. O Bolsonaro disse que não foi convidado porque ele é uma ameaça à democracia. E pior, quem foi convidado foram os ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral. Essa é a causa da minha fala hoje. E quem nos assiste vai entender o que eu estou falando. Pode rodar um pedacinho da vergonha que foi lá nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard.
Ministros do Supremo Tribunal Federal, deputados, jornalistas e professores participaram da Brazil Conference, um evento realizado por brasileiros na Universidade de Harvard para debater o cenário político e social do país e voltaram a criticar o presidente Jair Bolsonaro. Logo no início, a deputada federal Tabata Amaral defendeu a perseguição às redes sociais e perguntou ao ministro Luiz Roberto Barroso e a outros presentes como eles derrotariam Bolsonaro esse ano, dizendo que tanto ela quanto a jornalista da Globo, Natuza Neri, temem o futuro. As eleições duram 45 dias. E aí eu queria muito ouvir o ministro sobre isso. Como é que a gente vai fazer isso nesse ano? 45 dias, fake news comendo solta, para usar o português bem claro. Eu não acho que a gente vai fazer isso sem uma responsabilização das plataformas. E eu queria ouvi-los. E aí eu queria uma pergunta ao professor Átila. Fiquem à vontade caso não dê para responder, mas eu estou muito preocupada com as eleições desse ano. Para mim não é óbvio que a gente já derrotou Bolsonaro. Para mim, essa arrogância, essa falta de diálogo de vários setores podem entregar o poder para o Bolsonaro. E como a Natuza, eu morro de medo do que vai acontecer. Vai ficar muito mais violento para o ativista, para as instituições, para o jornalista sério, para a política que tenta fazer um trabalho sério e diferenciado, porque as ameaças que a gente recebe só vão piorar. Segundo Luiz Roberto Barroso, é preciso mudar essa percepção de que eles já perderam. É preciso ter uma compreensão crítica de que há coisas ruins acontecendo, mas é preciso não supervalorizar o inimigo. Nós somos muito poderosos, nós somos a democracia, nós é que somos os poderes do bem. É preciso enfrentá-los, mas sem a sensação de que nós perdemos. Como é que é, ministro Barroso? Sem a sensação que nós perdemos? Nós quem? O senhor representa quem? A esquerda? Então o senhor não estava lá como ministro do Supremo Tribunal Federal e ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral? Ah, então as máscaras estão caindo, vocês pensam que ao entrar nos Estados Unidos vocês não entendem que o brasileiro escuta? E o brasileiro escutou o quê? Que ministros do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior de Justiça dizem que nós não podemos achar que nós já perdemos. Como é que é? Nós quem? O Supremo Tribunal Federal? Aí vocês ficam chateados quando eu digo que o Supremo Tribunal Federal é um puxadinho da esquerda? Aí ficam chateados quando eu digo que há ministros do Supremo Tribunal Federal que estão fazendo o serviço não dentro das 4 linhas constitucionais e muito menos dentro dos autos do processo, mas sim deixando as suas ideologias fazerem em favor de serem o leme das suas decisões? Que vergonha, ministro Barroso! E o Lewandowski, ministro Lewandowski, que além de ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é ministro titular do Tribunal Superior Eleitoral, que vai estar lá decidindo as coisas. Ele diz o quê? Ele coloca bem claro que Bolsonaro é negacionista, ele coloca que o Brasil, se não fosse o Tribunal Superior, aliás, o Supremo Tribunal Federal entrar, os danos seriam piores. Nós estamos vivendo um caos da justiça, uma toga da justiça, ilegal, inconstitucional. E volto a dizer, quando eu falo isso, eu estou falando exclusivamente do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho vários amigos magistrados, desembargadores, ministros, inclusive, tanto do STF como do TSE, que me dizem, Kennedy, nós estamos começando a ficar envergonhados. Por quê? Porque o que está sendo feito é algo completamente inconstitucional, ilegal. E o pior, ninguém se levanta contra essa ditadura. Fazer um evento na Universidade de Harvard, e olha bem, a deputada Tabata, ela faz a seguinte pergunta: ministros, nos ensinem
como devemos agir para derrotar Bolsonaro. E ela depois, no final, ela diz assim: eu vou compreender se vocês não quiserem responder. Por quê? Porque ela sabe, deputado Maurício Kudlak, que a pergunta dela é muito além do que pode o ministro responder. O que o Lewandowski e o Barroso deveriam dizer? Deputada, vocês são parlamento legislativo, nós somos judiciário, nós não podemos falar fora dos autos do processo. É isso que eu espero de um ministro sério do Supremo Tribunal Federal, um homem embasado, dizendo, eu não falo fora do processo, eu não falo... É isso, mas não, ela pergunta, nos ensine a derrotar Bolsonaro. Aí o Barroso diz, olha, aquela voz de veludo, olha, a gente não pode pensar que ele já ganhou. A gente não pode pensar que nós estamos derrotados. Nós quem, Zé Mingué? O Supremo? Nós quem? Nós quem? Aí vem o ministro Lewandowski que diz, não, o Brasil está vivendo um caos. Se não fosse o Supremo Tribunal Federal intervir no negacionista, no governo, o que é isso? Aonde está o respeito, senhores ministros? E mais, cadê os senadores da República? Não tem um, eu não vou entrar, não tem um corajoso, não tem eu vou falar bem claro. Será que não tem um senador sem ação no Supremo Tribunal Federal que possa levantar essa tese e convocar o Barroso, o Lewandowski, o Xandão, para ir lá explicar as coisas no Senado? É papel de vocês, senadores. Será que não tem um senador sem processo lá que vai dizer, vem aqui na CCJ, vem aqui explicar como é que o senhor vai para os Estados Unidos e o senhor lá, perguntado, responde dessa forma. É quem? O nós que a Vossa Excelência está respondendo, quem é? É quem o senhor representa? Ah, então o senhor não é guardião da Constituição, o senhor é um esquerdista? O senhor é um militante da esquerda? O senhor é um militante da ideologia esquerdista? Então o senhor está aqui não é para guardar a Constituição, e sim para resguardar os conceitos ideológicos da esquerda? É isso, ministro? Que vergonha! Vergonha por quê? Porque enquanto os Estados Unidos têm ministros lá da Suprema Corte que, ao questioná-los sobre aborto, eles dizem, o que eu acho do aborto, eu não tenho que achar nada, quem tem que definir são os parlamentares e eu só cumprir a lei. Aqui não, eles vão lá para os Estados Unidos mostrar que a nossa Suprema Corte não passa de um puxadinho da esquerda e os senadores, um bando de covardes, cheios de processos no STF. Vergonha! Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã, no horário regimental. Está encerrada a sessão.